Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem. Quem veio à missa escutou Jesus se apresentando como sendo a porta das ovelhas, por onde as ovelhas devem entrar, e hoje então se apresentando como o bom pastor. Então o Cristo ressuscitado, ele aplica a si esta imagem tão bonita, tão terna, que o povo do Antigo Testamento chegou de Deus, que é Deus como sendo o pastor, como sendo o bom pastor. E se aplica perfeitamente à espiritualidade deste tempo pascal, porque celebrar esse tempo da ressurreição do Senhor é reconhecer que Ele doou sua vida para nos salvar. Ele, como pastor, quer nos apacentar, quer cuidar da gente, deseja nos salvar. Então, ao celebrarmos Jesus, neste domingo, nesta semana, como bom pastor, nos resta essa docilidade para permitir que Ele nos conduza. Então, esta semana, talvez deva ser esse o grande pedido nas liturgias, essa docilidade como ovelha, que eu não seja esta ovelha revoltada, esta ovelha que reclama de tudo, esta ovelha, que duvida, esta ovelha que responde, mas esta ovelha de fato dócil, dócil a Jesus, dócil ao bom pastor, e dócil também àqueles a quem Jesus confiou para nos conduzir, a igreja, os ministros ordenados. Nós escutamos na primeira leitura de hoje, justamente Pedro, que depois de ter havido aquela discussão na comunidade primitiva, se os pagãos podiam receber o batismo ou o Espírito Santo sem passar pelos ritos judaicos, porque a maioria, alguns dos apóstolos dizia que para ser cristão precisa ser judeu primeiro, precisa passar pelos ritos judaicos. Havia uma polêmica,
E aí Pedro tem este sonho, onde ele vê todos os animais que para o judaísmo eram impuros, e o próprio Jesus dizendo a ele: mata e come, carneia e come, porque não é aquilo que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é aquilo que sai. E se a pessoa acolheu Jesus no coração, ela recebe sim a graça e o Espírito Santo. E aí Pedro, ele cunha essa célebre frase, talvez nesse primeiro concílio da igreja, né? Eu não posso me opor à vontade de Deus, à graça de Deus, né? Então, e assim determina que não precisa passar pelos ritos judaicos para receber o batismo e a graça do Espírito Santo, porque, como dizia o apóstolo Paulo, a verdadeira conversão é do coração, não só da carne. Então, que nós possamos agradecer, louvar e bendizer a Deus por pertencermos a este rebanho, né, católico, e por termos Jesus como bom pastor, e por termos também à nossa frente pastores que o Senhor nos concede. E quando a gente se desagrada com algum dos pastores, o padre ou bispo que seja, ao invés de nós nos revoltarmos e sairmos da igreja, a gente precisa rezar para que o Senhor nos mande pastores segundo o seu coração. Aproveitamos também essa semana para rezar pelas vocações e de maneira especial pela santificação do clero, né, de todos nós padres, dos bispos, porque recebemos esses tesouros, mas temos nossas fragilidades, somos vaso de barro, precisamos também da oração, né, das ovelhas, porque nós também somos ovelhas, estamos no mesmo rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.